Um homem morre em seu mundo de origem e reencarna como uma espada em um mundo de fantasia, onde ele é o professor de uma jovem garota Beast King. Um flashback mostra como a espada morreu e como ele reage não apenas por ter reencarnado em um mundo alternativo, mas como uma espada montada em um pedestal. Por um breve momento, uma voz dentro da cabeça da espada informa que ele está prestes a passar por uma experiência incrível e depois desaparece. Apesar de querer mais respostas, a espada considera a voz uma alucinação e percebe que, se está em uma história Isekai, ele deve ter habilidades de trapaça. Sem perder tempo, ele abre seu menu para ver seu nome e descobre que é uma arma inteligente. Além disso, a espada elogia suas habilidades e competências. Ele então nota que seu design se assemelha a uma espada que você encontraria no final de um RPG. Nesse momento, um pequeno grupo de goblins tenta puxá-lo para fora de seu pedestal. Provocado pelos goblins, a espada usa sua habilidade de telecinese para eliminar alguns deles imediatamente. Ao fazer isso, a espada consegue cortar um cristal dentro de um dos goblins, permitindo que ele absorva seu poder sem saber. Uma vez que o grupo de goblins foi completamente derrotado, a espada abre seu menu novamente para ver as novas informações em suas estatísticas. Notando que acumulou 3 cristais 100 até agora e tem slots de habilidades com algumas novas habilidades. Depois de eliminar os goblins, percebendo que pode absorver habilidades de seus inimigos derrotados, a espada ouve uma voz feminina notificando-o de que ele tem 10 slots de habilidades disponíveis e pergunta se ele gostaria de equipar alguma. Antes de fazer isso, a espada fura o corpo de um goblin e absorve seu cristal, absorvendo assim suas 2 habilidades. Depois, a espada usa sua habilidade de escavação para enterrar os corpos do grupo de goblins e se reposiciona de volta em seu suporte. Ansioso para absorver mais cristais e ganhar novas habilidades, a espada também espera que um dia encontre um mestre digno para empunhá-la. Em outro lugar, uma jovem garota gato negra trabalha com um grupo de escravos sob as ordens de seu mestre comerciante de escravos e nota internamente seu desejo de se tornar mais forte. Retornando à espada, ele usa sua telecinese para voar no ar por 3 minutos periodicamente enquanto seu MP se esgota. Nesse tempo, a espada encontra um flutuador aéreo, que ele tenta matar instantaneamente, mas o monstro o constrange com seus tentáculos e drena seu MP. Desejando essa habilidade para si, a espada corta os tentáculos do flutuador aéreo e imediatamente elimina o monstro, absorvendo seu cristal. Uma vez que a espada absorve 3 novas habilidades, ele percebe que uma delas se chama Flutuar. Essa habilidade, combinada com sua telecinese, permite que ele voe por 5 vezes mais tempo e ele a utiliza para derrotar uma centopeia monstruosa. Ao fazer isso, a espada é notificada de que suas habilidades evoluíram e que ele recebeu 10 pontos de evolução. A espada usa 5 pontos de habilidade para melhorar seu MP1 e os outros 5 para melhorar seu ataque. Embora esteja radiante por ter adquirido 2 novas habilidades, a espada nota sua tristeza por não ter um usuário para empunhá-la. Naquela noite, a espada encontra uma caverna que serve como ninho de goblins e derrota os que estão do lado de fora e a maioria dos que estão dentro, ganhando novas habilidades no processo. Na parte mais profunda da caverna, a espada, usando furtividade, localiza o Rei Goblin cercado por goblins. Usando seu ataque de catapulta telecinética, a espada mata instantaneamente o Rei Goblin e prossegue para eliminar o restante dos goblins. Uma vez que isso foi resolvido, a espada descobre que seu domínio sobre espadas está no nível 3. Novamente radiante, ele imagina que seu portador ficaria encantado em ter um conjunto de habilidades tão impressionante. Enquanto isso, a garota gato preto protege outro escravo de uma surra dada por um de seus supervisores e é ordenada a se afastar. Por sua insubordinação, ela é repreendida e não pode jantar naquela noite. Na manhã seguinte, a garota gato preto tenta retaliar contra seu supervisor novamente, apenas para ser ordenada a se jogar no chão pelo supervisor. Mais tarde, ela e os outros escravos viajam em uma carroça por uma floresta, onde a garota gato preto canta que ficará mais forte e evoluirá. A espada, de volta ao seu pedestal, reflete que quanto mais longe está do local, mais tipos fortes de monstros encontra. As localizações são divididas em áreas, sendo a mais alta a 5, e até agora ele conseguiu lidar com todos os monstros da área 4 com confiança suficiente. A espada desafia o chefe da área 5, um lodo glutão, e o derrota combinando suas habilidades de telecinese, catapulta e atirador de vento, que ele chama apropriadamente de corte celestial.
Ao realizar isso, a espada recebe 30 EP e algumas novas habilidades, incluindo Insta-Região 1. É uma habilidade que permite que ele se regenere instantaneamente à custa de uma grande quantidade de MP. A espada então experimenta a Dimensão Pocket, que armazena instantaneamente o corpo do lodo glutão. Eventualmente, a espada enfrentaria o chefe oriental, a Cobra Duplicada, e ganharia sua habilidade de Duplicata, o que não o impressionou. Em seguida, ela enfrentaria o chefe do norte da Área 5, uma tartaruga explosiva, e testaria sua habilidade de Pensamento Dividido, usando-a para melhorar sua magia da Terra. Ao fazer isso, derrota a tartaruga explosiva com uma parede de terra e um corte celestial, adquirindo 2 novas habilidades. No dia seguinte, a espada enfrenta o chefe ocidental da Área 5, o Dente de Sabre Tirano. Ao gastar 15 EP, a espada atualiza seu Dente Venenoso Superior para Dente Venenoso Demoníaco e explora sua fraqueza em relação ao veneno. Após derrotar o monstro, a espada evolui novamente, ganhando novas estatísticas. Desejando enfrentar novos monstros mais fortes, a espada se dirige para a floresta além da Área 5. Quando a espada se crava no chão, descobre que seu MP estava sendo absorvido por ele e fica presa ali durante sua estadia de 1 mês. Ela clama por alguém para resgatá-la, sem se importar com a raça da pessoa, e, em desespero, maximiza suas habilidades de culinária e fogo. Além disso, ela eleva o aumento de estatísticas de seu portador para o nível 2. Nesse meio tempo, começa a chover e a espada faz um solilóquio melancólico sobre sua situação atual. Enquanto isso, um urso de 2 cabeças atacou a carroça. A garota Gato Preto e os escravos estavam a bordo. Ele destrói sequencialmente a carroça e mata alguns dos escravos, além de um supervisor. Isso concede liberdade à garota Gato Preto e, empunhando um bastão, ela ataca o monstro, mas é lançada para longe por seu incrível poder. Desejando mais poder, a espada chama a Gato Preto, que a encontra e a usa para derrotar o urso de 2 cabeças. Após isso, o traficante de escravos tenta fazer com que a Gato Preto renuncie à espada, mas ele a mata com raiva por sua traição e queima o contrato que estava ligado ao colar da Gato Preto, fazendo-o cair e libertando-a. A Gato Preto então concorda em se tornar a portadora da espada para evoluir, já que nenhum Gato Preto jamais conseguiu evoluir. Comovida pela história da Gato Preto, a espada concorda em treinar e a ajudá-la a alcançar seu objetivo. A garota Gato Preto se apresenta como Fran, e como a espada não tem um nome, Fran a chama de professor, principalmente por causa de sua promessa de torná-la mais forte. No presente, Fran dorme ao lado do professor enquanto eles viajam em uma carroça para uma cidade cercada por um muro de pedra, onde uma horda de goblins planeja invadi-la. O professor faz uma narração sobre o passado de Fran e seu desejo de evoluir, mesmo que os membros da tribo do Gato Preto nunca tenham conseguido evoluir. Após eliminar um grupo de goblins, Fran usa a magia da água para se limpar e depois limpa as manchas de sangue de goblin do professor. Fran então ouve algo e corre para a cena, apesar do pedido do professor para que ela descubra qual é o problema. Ela se aproxima de uma carroça de mercador cercada por um grande grupo de goblins, onde um aventureiro chamado Randell luta para proteger a carroça com o mercador dentro. Ao chegar à cena, Fran rapidamente elimina os goblins. Enquanto o Goblin líder foge, Randell, agradecido pela ajuda de Fran, pergunta se ela gostaria de uma carona até Alessa. O professor considera a oferta uma maneira de Fran ajudá-lo a proteger a carroça até chegarem ao destino. No entanto, além disso, ele acredita que Randell é um bom sujeito no geral e faz Fran aceitar a oferta. A caminho do destino, Randell explica a Fran o aumento de encontros com monstros na Grande Planície do Lobo. Aparentemente, ocorreu uma guerra territorial lá, fazendo com que monstros mais fracos, como goblins, buscassem refúgio perto de estradas movimentadas. Ao ouvir isso, o professor conclui que suas travessuras na área causaram os problemas recentes. Fran então pergunta se Randell sabe sobre uma espada plana implantada na área. No entanto, Randell não sabe, para descontentamento do professor. Randell então pergunta se Fran é uma aventureira de classificação G, o que a deixa perplexa, assim como o professor. Assim, Randell explica o sistema de classificação de monstros para ela e para aqueles que caçam monstros. Uma explicação sobre aventureiros é então dada por Randell, que menciona alguns famosos. Desejando se tornar uma aventureira, Randell explica que Fran terá que se registrar na guilda de aventureiros, onde poderá vender seus materiais de monstros em outros lugares.
O líder Goblin que fugiu após a chegada de Fran retorna à sua base, onde um xamã Goblin convoca várias espécies de Goblins, e no processo começa a se mutar de volta para o lado de Fran. A carroça chega em Alessa e, enquanto Fran se dirige à Guilda dos Aventureiros, o professor usa o feitiço de identificação nas armas utilizadas pelos aventureiros. Para sua surpresa, todas as armas eram muito mais fortes do que ele e ele fica desanimado. Fran então anima o professor com elogios, o que levanta seu ânimo, e eles continuam em direção à Guilda dos Aventureiros. Na guilda, a recepcionista Nell luta para manter a fachada de uma recepcionista sorridente enquanto lida com o comportamento grosseiro dos aventureiros presentes. Fran se aproxima de Nell e pede para se registrar como aventureira. Internamente, Nell acredita que Fran não é adequada para ser uma aventureira, mas ainda assim permite que ela faça o exame de luta simulado, levando-a a uma arena onde o examinador Donadronde se apresenta a Fran com uma voz alta e estrondosa, enquanto usa sua habilidade de intimidação, lançando identificação em Donadronde. O professor fica chocado com a força de Donadronde enquanto o ogro se prepara para a luta que está por vir. No início da luta, Fran tem dificuldade em se defender dos ataques de Donadronde, então o professor lança buffs de suporte nela, fazendo com que sua força e agilismo aumentem temporariamente com os buffs e a combinação de magia de terra e fogo. Fran finaliza a luta com um ataque Dente de Dragão, derrotando Donadronde e passando no exame. Depois, Fran, acompanhada por Donadronde, se encontra com o mestre da guilda, Clint, em seu escritório. Clint tenta descobrir de Fran onde ela aprendeu suas habilidades com a espada e feitiços, mas seguindo o conselho do professor, ela se recusa a responder. Compreendendo, Clint tenta usar identificação em Fran. No entanto, isso é negado devido à proteção de identificação do professor. Curioso para saber se ela falhou, Clint garante a Fran que ela passou. Com os ânimos calmos, o professor então lança a identificação em Clint e aprende suas impressionantes estatísticas e habilidades. Nesse momento, Nell entra na sala e informa que está tudo em ordem, e Clint permite que Fran receba seu cartão da guilda. Em uma sala onde rostos esculpidos em pedra compõem a parede, um grande cristal repousa sobre um pedestal no centro da sala. Fran registra sua assinatura de mana no cristal e então escolhe sua classe como espadachim mágico. Uma vez que isso é resolvido, Nell entrega a Fran seu cartão da guilda, e, de volta à mesa da recepcionista, Fran entrega alguns de seus materiais de monstros para ganhar um lucro de 195.000 ouro. Quando Fran tenta sair, um quarteto de aventureiros tenta extorquir dinheiro dela, mas Nell intervém e despreza o grupo. Um dos membros tenta atacar Nell, mas Fran a salva e o professor sugere que eles levem a luta para fora. No entanto, os aventureiros bloqueiam o caminho. Um dos aventureiros menospreza Fran por ser da tribo do Gato Preto, o que a irrita e a faz cortar os pés do aventureiro. Em seguida, ela elimina os aventureiros restantes com uma oscilação. Nell se recusa a curar o líder até que ele pague uma grande multa. Uma vez resolvido isso, Fran deixa a guilda. Mas um anão usa a visão divina no professor para deduzir que ele é uma arma inteligente. Enquanto Fran, com o professor nas costas, explora as barracas ao redor de Alessa em busca de equipamentos, eles são abordados por Garros, que sugere que visitem sua loja. O professor usa identificar em Garros para saber seu nome, estatísticas e habilidades, e fica impressionado com elas. Seguindo o conselho do professor, Fran é guiada por Garros até sua loja. No caminho, dois homens repreendem Fran com inveja por ela ter permissão para fazer negócios com Garros, mas ele revela que eles planejam revender seu equipamento e se recusa a fazer negócios com tais homens. Uma curiosa Fran então pergunta a Garros por que ele se recusaria a fazer negócios com os dois homens desdenhosos e, ainda assim, o faria com ela. Garros então afirma que ficou impressionado com a forma como ela lidou com os homens na guilda e ficaria feliz em fazer negócios com ela na loja do Garros. Fran experimenta os equipamentos que Garros lhe oferece e o professor fica impressionado com suas estatísticas, apesar de sua contínua autoconsciência sobre como as espadas na cidade são mais robustas do que ele. Garros então revela que sabe que o professor é, na verdade, uma arma inteligente. Alertada por isso, Fran dá um passo para trás enquanto o professor tenta deduzir como Garros soube de sua identidade. Garros então ri e revela que tem uma habilidade extra chamada Olhos Divinos, que lhe permite ver além da proteção de identidade. Usando seus olhos divinos novamente, Garros avalia o professor e nota que suas habilidades são muito mais impressionantes do que as de outros que ele já viu, o que faz o professor soltar algo.
Garros percebe isso e o professor xinga desdenhosamente, mas Garros assegura ao professor que ele apenas deseja ter uma conversa como um ferreiro intrigado. Depois de ver o que o professor era, Garros observa que Fran não precisa de outra espada. No entanto, o professor aponta que uma das espadas de Garros é mais forte do que ele. Para esse ponto, Garros observa que, embora tenha um poder de ATK mais alto, ele então menciona que o professor provavelmente não sabe sobre a condutividade de mana. Para demonstrar a diferença entre os dois, Garros pega a espada com 450 de ATK da parede e pede que Fran desenrole o professor, conceda a ele 100 pontos de mana e ataque a espada. Fran faz isso e a espada de 450 ATK se quebra com um único golpe. Garros então revela que a condutividade de mana do professor significa que ele tem 200% de eficiência de mana e deve ser capaz de acumular até 1k de mana sem problemas. O professor deduz que seu poder de ataque seria superior a 2k se ele usasse um máximo de 1k de mana, e Garros o elogia como uma das espadas encantadas mais impressionantes. Ouvir isso faz com que ambos tenham um momento de conexão que irrita Garros, que então pergunta quem forjou o professor originalmente. No entanto, o professor não tem ideia de quem possa tê-lo forjado e pergunta se Garros poderia elaborar. Por outro lado, Garros detalha que alguém com a capacidade de Garrosmithing não poderia forjá-lo. No entanto, ele observa que talvez um Godsmith pudesse. Garros então detalha a história de um Godsmith e como eles podem forjar espadas chamadas Espadas Divinas, das quais o professor não é uma. Além disso, Garros explica que a única espada divina que ele já viu se chamava Ignis. Agradecido pelo que Garros lhe contou até agora, o professor solicita que Garros crie uma bainha para ele com o material de monstro coletado. Despejando sua coleção de material de monstro sobre o atordoado Garros, informa ao professor que o material fornecido vem de monstros classificados como JDC e oferece criá-la de graça. Informado por Garros que levará 3 dias para a bainha e 1 mês para ele completar a armadura, Fran e o professor deixam a loja de Garros. Enquanto caminham pelas ruas de Alessa, o professor pergunta se Fran precisa de calcinhas, ao que ela informa que são desnecessárias. Uma senhora admostra essa noção e insiste que visitem sua loja. Dentro do local, a proprietária da loja mostra a Fran uma variedade de calcinhas para escolher, além de vestidos. Seguindo o conselho da proprietária, Fran e o professor vão até a loja de artigos gerais, propriedade de um homem alto chamado Rufus. Depois que o professor usa identificar em Rufus, descobre-se que sua FOR é 150 e Fran pergunta se ele é um aventureiro. Enquanto Rufus afirma que se aposentou e abriu a loja há 3 anos, eles estão agora. Assim, Fran compra um monte de suprimentos de cozinha na loja e, depois de encontrarem uma pousada para passar a noite, o professor faz frango frito para Fran. Assim que Fran termina seu jantar e se veste com seu pijama, o professor aloca seu aplicativo para magia de cura antes de irem para a cama, para estarem melhor preparados para as batalhas que os aguardam. Sem que eles soubessem, uma horda de goblins emerge de uma caverna. No dia seguinte, Fran e o professor encontram algumas ervas curativas em uma floresta local, usadas como ingrediente em poções. Eles então encontram uma fruta usada para curar veneno e, em seguida, alguns cogumelos de resistência, que são bons para cozinhar, pois eram aventureiros de classificação G. Tarefas como coleta de ervas eram comuns, assim como subjugar monstros, como alguns goblins. Fran então ouve as vozes de aventureiros em apuros e se dirige ao local, encontrando os aventureiros Lily, Cru e Eustace cercados por 13 goblins. Ao chegar à cena, o professor percebe que alguns dos goblins são hobgoblins. Assim, Fran decide correr e ajudar os aventureiros, derrotando 3 deles com um feitiço de fogo. Para evitar outro incêndio acidental que Fran criou na floresta, o professor aconselha que ela use magia da terra em vez disso. Então, tanto Fran quanto o professor lançam respectivamente flecha de pedra e bala de pedra contra os goblins, eliminando alguns deles na primeira investida. Fran então derrota alguns dos goblins com um golpe duplo, e o professor usa bala de pedra contra, permitindo que Fran suba para o nível 4. Ela então finaliza todos os goblins com a bala de pedra do professor e um golpe pesado. Uma vez que isso foi feito, Fran se aproxima dos aventureiros e lança cura em círculo neles, e, como recompensa, concorda em pegar os materiais dos hobgoblins. Quando Eustace menciona a aparição dos hobgoblins, sinaliza uma estampida de goblins. Uma
a Fran ignorante e o professor aprendem o que é isso com os aventureiros. Após a explicação, um único Goblin sinaliza seus companheiros e o professor o elimina com uma bala de pedra. Com mais Goblins a caminho, Fran pede aos aventureiros que retornem a Elessa para avisá-los sobre a próxima estampida de Goblins, enquanto ela lida com os Goblins que se aproximam. Ao fazer isso, Fran sobe para o nível 8 e, apesar de estar cercada e em menor número diante dos Goblins, ela se recusa a se render a todos eles. O professor percebe a inadequação de sua força. No entanto, embora a Fran reconheça que é fraca, ela quer se tornar mais forte dominando melhor o professor. Nesse momento, 2 Goblins os atacam e Fran os mata com um único golpe. Cercada por mais Goblins, Fran se prepara para atacá-los. Enquanto promete se tornar mais forte como Fran faz, o professor percebe que sua super proteção era, na verdade, uma forma de não querer se machucar. Desejando igualar a determinação de Fran, o professor resolve ajudar Fran da melhor maneira que puder. A partir daí, Fran usa o professor para eliminar Goblins até o anoitecer. Ao conseguir isso, Fran sobe de nível para 12. Naquela noite, Fran e o professor visitam a loja de Garros, e Garros comenta sobre como Fran parece exausta e descobre que ela matou mais de 100 Goblins. O professor então pergunta a Garros se ele pode consertar a armadura de Fran e observa que, em 2 dias, Fran enfrentará seu primeiro calabouço. No dia seguinte, Fran localiza o calabouço do esconderijo dos Goblins, mas é proibida de entrar pelo professor, que sugere que eles coletem os cristais dos Goblins de seus corpos. Logo são abordados por Crew, Lily e Eustace e alguns outros aventureiros. Fran aponta o esconderijo dos Goblins para o grupo e um aventureiro anão afirma que o esconderijo não existia há um mês e acredita que se trata de um calabouço recém-formado. Crew sugere que Fran volte para Alessa e informe o mestre da guilda sobre o calabouço, enquanto seu grupo vigia o local. Fran concorda em fazer isso e, quando o faz, Donadron exige saber quantos Goblins ela matou. Mas a resposta de Fran é muito vaga. Clint então pergunta se Fran poderia responder a pergunta de forma mais concreta. Então, com a ajuda do professor, ela responde que matou cerca de 130 Goblins, sendo 20 deles de nível alto. Donadron acredita que tal número significaria que se trata de uma estampida de Goblins. Clint opina sobre as circunstâncias da situação e fica desconcertado ao perceber que agora é considerado um calabouço em vez de um esconderijo. À luz dessa notícia, Climit promove Fran para a classificação F. Mais tarde, Fran transmite a notícia a Garros, que conserta sua armadura com a ajuda de 4 cristais de mana em uma mesa. O professor observa o quanto ficou impressionado com o feitiço de restauração que Garros lançou e explica as propriedades dos cristais de mana, além de que a habilidade que ele usou era de um ferreiro arcano. Curioso para saber o custo, Garros explica ao professor que custaria 10.000 de ouro, mas como os cristais perdem sua eficácia com o tempo, o reparo subsequente custaria 30.000 de ouro. Fran então pergunta sobre masmorras, e Garros explica detalhadamente sobre as masmorras, núcleos e mestres. Quando Fran está pronta para sair após vestir sua armadura, Garros informa ao professor que a bainha sob medida que ele solicitou estará pronta no dia seguinte. De volta à pousada, o professor verifica as estatísticas de Fran e descobre que ela ganhou um novo título, Matadora de Goblins. Fran então insiste para que eles tomem um banho juntos e, apesar da protesto do professor, eles fazem isso. Depois que Fran se limpa, ela procede a limpar o professor até que Nell, acompanhada por outras 2 mulheres, interrompe Fran e observa como trazer sua espada para a área de banho é uma péssima etiqueta. A aparição de Nell choca o professor, e mais tarde eles desfrutam de uma refeição com ela. Nell desabafa com Fran sobre sua desaprovação em relação à recusa da Brigada dos Cavaleiros em ajudar na caça aos Goblins, fazendo com que os aventureiros lidem com toda a situação. Ela então menciona que o tenente do cavaleiro, um nobre chamado Alcent, odeia aventureiros e é quem rejeitou o pedido de assistência para a próxima missão contra os Goblins. Nell então afirma que gostaria que Amanda estivesse lá para ajudar e continua explicando seu nome completo e título, mas não pode ajudar devido a ter assumido outra missão nas planícies do Grande Lobo. Observando que o deus do caos está fazendo seu trabalho, Fran pergunta a Nell sobre os deuses e ela elabora sobre eles, revelando que o deus do caos é uma mulher. Fran então pergunta se havia um deus da guerra e revela que havia. No entanto, ele caiu em desgraça por se tornar viciado em poder. Depois disso, o antigo deus tentou subjugar os outros deuses, mas falhou e foi derrotado, com várias de suas partes severadas espalhadas e seladas pelo mundo.
As partes que não foram seladas se transformaram em monstros como goblins ou orcs. O professor considera as informações perspicazes, mas a cabeça de Fran não consegue lidar com o influxo de informações que recebeu. Assim, o professor leva Fran de volta ao seu quarto e a permite dormir pelo resto da noite. No dia seguinte, Fran e o professor visitam a loja de Garra, entregando a bainha personalizada que o professor havia solicitado. Sem perder tempo, o professor se empolga com a bainha. Garros então explica a característica única da bainha, que permite que ela se abra verticalmente a partir de um botão na parte inferior. Depois, Fran e o professor se juntam aos aventureiros encarregados da subjugação da masmorra dos goblins, liderados por Dona Dronte, que revisa as tarefas objetivas da missão. Nesse meio tempo, um enxame de goblins sai da masmorra. A súbita emboscada faz com que os aventureiros se separem em grupos menores, o que o professor acredita ter sido o plano dos goblins. Fran então resgata um aventureiro que estava à mercê de um hobgoblin e, para evitar chamar atenção ao coletar cristais, decide entrar na caverna. Antes de chegar ao seu destino, Fran usa salto aéreo para ganhar uma vantagem aérea e então lança a explosão Tri para matar vários goblins de uma vez. Em seguida, usa a onda sônica para eliminar mais alguns e finaliza com explosão de clarão. Com um caminho claro, Fran e o professor entram na caverna, onde, bem no fundo, o mestre da masmorra se vangloria de como a emboscada que ele orquestrou deixou os humanos em pânico. Enquanto o mestre da masmorra ri, uma figura sombria flutua ao seu lado. Fran, empunhando o professor, corre para dentro da masmorra, enquanto Dona Dronde e os outros aventureiros fazem o mesmo, eliminando os goblins que bloqueiam seu caminho. O professor aconselha Fran a ser prudente e a usar a pena do retorno se as lutas à frente se tornarem muito pesadas. Seguindo as orientações do professor, Fran coleta os cristais de goblins selecionados e de seus corpos, enquanto o restante é deixado para os aventureiros lidarem. Logo, eles encontram uma abertura com um caminho levando ao segundo andar, cravando o professor no chão. O professor usa simultaneamente ecolocalização, sentido de tremor e visão térmica para explorar a frente. Detectando dois arqueiros hobgoblins à frente, Fran e o professor confrontam imediatamente os goblins, fazendo-os fugir. No entanto, isso permite que eles sigam os goblins até seu rei e rainha. Enquanto isso, Dona Dronde e os aventureiros finalizam os goblins deixados para trás por Fran, e ela é elogiada por suas façanhas incríveis até agora. Retornando ao lado de Fran, ela localiza o rei e a rainha acompanhados por um grande grupo de goblins. Advertindo Fran para não avançar, o professor sugere que eles diminuam primeiro o número de goblins com feitiços e depois lidem com o rei e a rainha. No entanto, esse plano sai pela culatra, depois que o professor acidentalmente mata o rei e a rainha, para grande decepção de Fran. Prosseguindo, especula-se que nem o rei goblin nem a rainha eram o mestre da masmorra. No final do caminho, eles chegam a uma porta onde são emboscados por enxames de besouros do exército, que têm novas habilidades que podem ser adquiridas. Após 30 minutos de combate contra os monstros, pouco ou nenhum progresso é feito em seu esforço. O professor então vê um líder dos besouros do exército e percebe que ele convocou mais besouros à medida que Fran os matava. Notando seu interesse na habilidade de invocar minions do besouro do exército, o professor pergunta sobre a condição de Fran, a qual responde que está bem. Com isso, o professor lança a Tri-explosão, eliminando os besouros do exército e deixando o líder vulnerável o suficiente para ser derrotado por Fran. Após adquirir a habilidade de invocar minions e seu mágica de asa subindo para o nível 7, Fran encontra outra porta atrás dela. Uma potente aura mágica pode ser sentida antes de entrar. O professor lança Resistir a Todos e Aumentar Sentido Físico para elevar temporariamente suas estatísticas. Finalmente, ele lança Regeneração caso Fran sofra algum ferimento. O professor também promete a Fran que, quando completarem a missão, ele preparará sua única refeição especial, curry, o que deixa Fran extasiada. Ao entrar pela porta, Fran e o professor são recebidos por um grande demônio alado. Em Alessa, Nell visita Clint em seu escritório para perguntar sobre Dona Dronte e a missão de subjugação da masmorra de Fran. Clint alivia qualquer preocupação de Nell, observando que monstros fortes não deveriam habitar a masmorra recém-formada. O grupo de Dona Dren não consegue passar pela primeira porta do segundo andar da masmorra para o lado de Fran. O professor lança Identificar na criatura e descobre que é um demônio maior com habilidades poderosas.
Uma dessas habilidades, Tomador de Habilidades, preocupa o professor, que informa Fran sobre o que ouviu de Randall sobre demônios maiores. Um tipo raro de Goblin ordena ao demônio que lide com Fran e a repreende por matar seus Goblins Minions. Rebelando-se contra seu mestre, o demônio maior diz ao Goblin para ficar quieto ou morrer enquanto lida com Fran. Dotando-se de 500 MP, o professor e Fran enfrentam o demônio maior, que empunha sua própria espada. No meio da luta, o grande demônio tinha uma grande vantagem sobre Franz, que conseguiu cortar as mãos de Franz. Apavorado, o professor lança Firewall para proteger Fran de mais danos e reanexa as mãos de Fran com grande cura. O grande demônio então tenta emboscar Fran, usando sua magia sombria, que o professor deduz que ele está teletransportando via magia das sombras, usando a sombra de Fran como um catalisador de teletransporte. Lançando um contra-ataque contra o grande demônio, Fran consegue desferir um golpe, mas seu oponente retaliou com um poderoso feitiço. Apesar do conselho do professor para usar a pena de retorno quando surgir uma oportunidade, Fran está determinada a vencer. Reconhecendo que a habilidade com a espada e a agilidade de Fran eram superiores às suas, o grande demônio usa sua habilidade Tomador de Habilidades para roubá-las de Fran. Supostamente roubando as habilidades de Fran, o grande demônio ataca Fran, apenas para ter o lado esquerdo da boca cortado por ela. O professor percebe que o grande demônio não estava ciente de que ele compartilhava suas habilidades com Fran. Esperando ajudar o grande demônio, o mestre da masmorra convoca uma horda de goblins, mas eles são instantaneamente destruídos pelo feitiço Bomba Negra do demônio, advertindo o mestre da masmorra a não interferir novamente ou seus membros serão arrancados. O grande demônio então lança Raio das Trevas contra Fran. Nas partes superiores da masmorra, o grupo de Donadrons tenta arrombar a porta que leva a um nível mais profundo onde Fran estava voltando para o lado de Fran. O professor sugere que eles usem a pena de retorno para escapar. No entanto, Fran recusa, observando as consequências se o fizerem. Desviando das lanças das trevas do demônio, o professor concorda em dar a Fran todo o poder que ela precisará enquanto ela desvia habilidosamente dos ataques de blaster das trevas do demônio. Avaliando a situação, o professor reflete sobre uma possível fraqueza enquanto Fran agora desvia das bombas negras, seguida por outro blaster das trevas e raio das trevas. Durante esses ataques, o professor nota que o demônio evita propositalmente o mestre da masmorra. Então, para testar uma teoria, o professor faz Fran dançar flecha de fogo contra o mestre da masmorra, fazendo com que o demônio bloqueie o ataque com seu corpo. É então lembrado o que Donadron de uma vez disse sobre o que acontece com uma masmorra uma vez que seu mestre é morto. Assim, a dupla Fran e professor lança múltiplos feitiços de fogo contra o demônio, que anula os feitiços com uma barreira. Com seu MP prestes a acabar, o professor propõe uma costa e, após o demônio lançar outro raio das trevas, o professor lança Sentido de Mana. Isso permite que o professor deduza que leva 3 segundos para o demônio regenerar seu MP após um grande feitiço. Portanto, o professor diz a Fran para lançar um feitiço de vento para lançá-lo em direção ao mestre da masmorra. Fran faz isso e cria um engodo com alguns feitiços de fogo. No entanto, o demônio estava ciente de seus planos e atacou o professor com um blaster de escuridão. Mas esse ato era um engodo, enquanto o professor se redireciona em direção ao demônio para estabá-lo em seu cristal. Usando quase todo o seu MP, o professor derrota o demônio, apenas para acabar em um estado quebrado, deixando Fran devastada. Nesse momento, o professor começa a se regenerar graças ao cristal do demônio e à sua habilidade de regeneração de MP. Aproveitando-se de Fran emocionalmente embalando o professor, o mestre da masmorra tenta usar seu MP restante para invocar outro demônio poderoso, mas Fran o impede antes que ele o faça. Ela também corta sua mão, que tinha uma faixa sacrificial que permitiria que ele ressuscitasse após a morte, e a guarda para si mesma. Depois disso, o mestre da masmorra morre e a caverna se transforma em uma sala de tijolos de marfim. Donadron e seu grupo então chegam ao local e Donadron elogia Fran por sua conquista, mas depois a disciplina por ter corrido à frente sem eles. Enquanto o grupo de subjugação da masmorra retorna a Alessa, o professor informa a Fran que ela subiu de nível para 25 e tem novas habilidades e estatísticas impressionantes. O professor também ficou impressionado com suas próprias novas estatísticas e habilidades. No entanto, quando ele perguntou como deveriam gastar seus pontos de evolução, ficou chocado ao ver que Fran estava chateada com o quanto ele estava animado com as habilidades, já que ela havia recebido a parte mais dura de uma palestra de Donadron para elevar a opinião de Fran sobre ele novamente.
O professor lembra a Fran que prometeu fazer um curry para ela depois que completassem a tarefa. Ouvir isso deixa Fran radiante e eles mudam de assunto para quais habilidades investir, que foi decidido ser maestria em espadas e artes. Assim que os pontos são alocados para maximizar ambas as habilidades, Fran aprende artes de lâmina, maestria e elemental. Os pontos restantes são usados em tomador de habilidades e maximizados. Naquela noite, Fran retorna à Guilda dos Aventureiros, onde Clint a cumprimenta e a parabeniza por sua recente conquista dentro da masmorra. Por outro lado, Clint pergunta a Fran o que aconteceu com o Cristal do Demônio, e Fran responde que ele quebrou quando ela o derrotou. Embora hesitante, Clint acredita em Fran, observando que não houve perturbação das fadas. Um homem comum em armadura invade a sala e afirma que Fran estava mentindo. O pomposo e pretensioso cavaleiro que entrou no escritório de Clint e confrontou Fran se apresentou como August Alsant, tenente da Brigada dos Cavaleiros Alessa, que tem hábitos repulsivos. Fran e o professor lembram de ter ouvido o nome de August antes, e August então se vangloria de ter uma habilidade que detecta mentiras. O professor usa a habilidade de identificação em August e obtém uma descrição vocal de sua habilidade especial, Essência da Falsidade. Sua descrição faz o professor acreditar que August explora sua capacidade para seus caprichos corruptos. Apesar do apelo de August para lidar com Fran por mentir para ele, Clint rejeita formalmente, observando a conquista de Fran ao matar um demônio maior. Além disso, a demanda de August para levar os cristais e materiais do monstro também é rejeitada, citando como seus cavaleiros não participaram da subjugação do calabouço, embora August argumente que as informações fornecidas eram vagas e menosprezavam os aventureiros presentes. Clint se refuta os comentários e as alegações de August. Ele também opina sobre como era estranho que o Capitão Urs rejeitasse seu pedido de assistência com uma subjugação e acredita que August decidiu por ele. À medida que a discussão continua entre Clint e August, Fran tenta mediar a situação oferecendo seus materiais de Goblin, que são afastados com desprezo por August. Motivada pela raiva, Fran sugere esfaquear August, mas é parada pelo professor, que sugere fazer um teste com sua nova habilidade de rouba em August. Fran concorda, e eles roubam a essência da falsidade de August junto com a etiqueta nobre. Agora, incapaz de detectar mentiras e agir adequadamente, August deixa o escritório. Quando Nell entra, Clint se desculpa pela exibição rude de August e explica sua desagradável história de fundo. Depois disso, Clint anuncia a Fran que ela foi promovida para o rank D. Uma Fran radiante agradece a Clint com uma cortesia educada proveniente de sua habilidade de etiqueta nobre. Mais tarde, Fran recebe formalmente seu novo ranking e recompensas de Nell na mesa de recepção. Ela é então parabenizada pelo aventureiro anão Levent e pelos outros aventureiros presentes por sua ajuda e contribuições na missão de subjugação do calabouço. Fran os convida para drinks como agradecimento. Após a celebração na guilda, Fran adormece em seu quarto enquanto fala dormindo sobre o curry que o professor prometeu fazer para ela. Divertido com o pedido sonolento, o professor a cobre e promete preparar o curry. Na manhã seguinte, o professor é mostrado sonhando, envolvendo 3 deusas imersas em luz que falam com ele e exibem seu corpo de espada. Ao acordar de seu sonho, o professor percebe que não sonha mais e acha estranho ter sonhado. Logo, o professor ensina Fran a cozinhar à beira do rio usando os ingredientes comprados na loja do Rufus. Eles primeiro fazem alguns hambúrgueres e colocam os prontos na dimensão Pocket. Depois, eles preparam juntos o prato principal, o curry, e o resultado final? Fran radiante de alegria. Uma semana se passa e, nesse tempo, Fran assume várias missões da guilda até que sua armadura seja finalizada por Garrust. Em uma tarde, Fran aprende com o porteiro de Alessa sobre o Visconde Alsande, ou o ignóbil cavaleiro Auguste que estava procurando por Franz. O porteiro avisa a Fran para ficar atenta a qualquer problema que ela possa encontrar envolvendo ele, e Fran agradece pelo aviso. Enquanto caminha pelas ruas da cidade, o professor avisa a Fran que estão sendo seguidos. Assim, Fran leva os seguidores para uma área discreta, onde uma das pessoas se revela como o agora esloveno August, que Fran não reconhece ou se lembra. Chateado com isso, August chama seu assassino contratado, Juran, um gato azul, a versão mais fraca da herança do gato negro de Fran. Ele o contratou para matar Fran como vingança por tê-lo arruinado. Juran, um assassino do clã Gato Azul que foi contratado por August, perturba Fran, fazendo com que ela desenhe o professor de sua bainha.
Ignorante da história por trás do clã Gato Azul, Fran explica a horrível história que eles têm contra seu clã Gato Negro. Ostentando as credenciais de Juran, August ordena que ele lide com Fran e se afasta para uma distância segura. A luta de Fran contra Juran começa com ele andando atrás dela e sussurrando se ela tem medo dele. No breve momento de hesitação de Fran, Juran tenta atacá-la, mas o professor alerta Fran para que ela possa se defender do ataque. O professor descobre que a espada de Jurin era melhor do que a dos grandes demônios, e Fran confessa que os gatos azuis caçaram ela e seus pais, ganhando vantagem sobre Fran. Jurin relembra uma vez em que torturou uma gata preta, mãe e filha. Desanimada, Fran é lembrada pelo professor sobre seu objetivo final de evoluir e compara Jurin como inferior em relação ao grande demônio que enfrentaram. Superando seu medo, Fran corta a mão de Jurin que segurava a espada após descobrir o número de gatos pretos que ele havia matado. Em seguida, ela corta os membros de Jurin e finaliza o serviço cortando a parte superior de sua cabeça. Antes que Fran pudesse lidar com o angustiado August, um espírito da água enviado por Klimt a interrompe e a convoca de volta ao escritório dele. Lá, Klimt revela que o pai de August, o Conde Onnes, havia emitido um mandado de prisão por causa de um escândalo familiar. No entanto, graças à maneira como Fran lidou com a situação, Klimt cuidaria de August dali em diante. Embora não estivesse interessada nos detalhes, Fran perguntou se seria paga pelo seu trabalho e Klimt confirmou. Antes que Fran pudesse deixar o escritório de Klimt para reivindicar sua recompensa, ela esbarra em uma elfa voluptuosa. Inicialmente pedindo desculpas, a elfa então abraça Fran, exigindo que ela a chame de mamãe. Enquanto Fran luta para se soltar do abraço da elfa, Klimt pede para a elfa chamada Amanda parar. O professor usa um feitiço de identificação em Amanda e descobre que suas estatísticas refletem bem seu nível. Amanda então detalha que ouviu histórias sobre Fran no saguão da guilda. Logo antes de Fran deixar o escritório, Amanda afirma que elas vão conversar novamente, mas Fran rejeita o comentário. Após o primeiro encontro de Fran com Amanda, ela é perseguida por ela, com cada encontro entre as duas sendo uma coincidência. Cansada da pressão criada por Amanda, Fran desabafa suas frustrações para Nell, que explica que Amanda possui e administra um orfanato para crianças que perderam seus pais. Aparecendo ao lado de Nell, Amanda recita a palavra coincidência novamente e Nell informa a ela que Klimt quer vê-la. No escritório de Klimt, ele oferece a Fran a escolha de 2 cristais de sua coleção em troca da aceitação de uma missão envolvendo uma masmorra chamada Ninho da Aranha. No entanto, com as habilidades de negociação de Fran, ela consegue extrair 5 cristais de Klimt, para seu desgosto. Fran então descobre com Klimt que a missão foi imposta a ela não apenas por causa de rumores desagradáveis sobre seu relacionamento, mas para que ela completasse uma missão de seu nível. Além disso, se Fran completar a missão, ela terá acesso ao calabouço em Olmut. Nesse momento, Amanda arromba a porta do escritório de Clint, entra no quarto e declara abertamente que irá acompanhar Fran, e Clint concorda relutantemente. Depois, Fran se senta em seu quarto saboreando um curry que o professor fez para ela, e eles discutem o que esperar do Ninho da Aranha. A conversa então muda para os cristais dados a eles por Clint, sendo 3 de classificação D e 2 de classificação C, todos os quais o professor nunca havia encontrado antes. Sem perder tempo, o professor absorve os cristais, fazendo suas habilidades evoluírem e ganhando 45 episódios. Quando Fran chega ao local designado para sua missão, ela é recebida por Amanda. Então, o líder dos aventureiros, Cruz, dos Guardiões Azuis, se apresenta junto com seus companheiros Rig e Ezel, que atuarão como os árbitros da missão de promoção de classificação E. Cruz pede que as outras equipes se apresentem e Krad, do Rugido dos Dragões, é o primeiro, lançando um olhar desaprovador para Fran. O líder do grupo Olhos de Freon da Floresta se apresenta em seguida, depois Amanda e finalmente Fran. Ao ouvir o nome de Fran, Krad se torna hostil, alegando que ela manipulou o GM para ser promovida rapidamente. Ele então recita o boato maldoso sobre o GM e chama Amanda de velha, o que a leva a confrontar Krad e forçá-lo a se desculpar. Livre do aperto de Amanda, Krad ainda se recusa a acreditar que Fran não manipulou o GM para alcançar sua classificação, mas Fran continua negando. A explicação de Cruz sobre a missão prossegue, abordando o papel de Amanda nela. Um resumo dos detalhes da missão e do calabouço Ninho da Aranha, onde ela acontece.
Eles então seguem em frente e o professor menciona uma dica de Garros sobre como os núcleos de calabouço geram cristais e monstros, o que ajuda as guildas a funcionarem financeiramente. Além disso, enquanto se aventuram em direção ao seu destino, Crad tenta fazer Fran cair em um rio, mas ela desvia. Em contrapartida, ele é disciplinado por Amanda. Essas ações fazem com que todo o grupo fique atrasado. Um acampamento é montado naquela noite, e Fran é designada para ser a primeira na vigia. Enquanto isso, Crad, ainda duvidando de Fran, a provoca para duelá-lo ao menosprezar o professor. Portanto, o professor sugere que Fran erija uma barreira de vento e terra para vigiar os monstros. Fran então conjura a zona de vento e terra, o que surpreende Frion, antes de desenhar o professor. Os dois então duelam, mas Fran derrota facilmente Crad, intrigando Amanda, que a convida para um duelo amigável. Fran aceita com a condição de que Amanda pare de segui-la se vencer, e Amanda decide que, se vencer Fran, ela começará a chamá-la de mamãe. Determinada a não perder, Fran informa ao preocupado professor que aceitou o desafio para descobrir quanto tempo duraria contra um ranking de aventureiro. No entanto, Fran perde no duelo, mas não sem apresentar um desafio digno para Amanda, que permite que Fran não a chame de mamãe. No dia seguinte, Fran se desculpa formalmente com Cruz por usar sua magia de fogo tão perto da floresta durante sua batalha contra Amanda. Cruz minimiza a situação e revela que ele, junto com o grupo de Krabs, também desafiou Amanda, mas confessou que não duraram tanto tempo contra ela. Eventualmente, o grupo chega ao Ninho da Aranha e Cruz usa seu cartão de guilda, permitindo a passagem para dentro. Ao entrar na masmorra, o professor avisa Fran para ficar atenta quando estiver lá. Dentro da masmorra do Ninho da Aranha, com os outros aventureiros, Fran e o professor notam sua admiração por como o lugar parecia impressionante para eles. Cruz então explica o layout do BF1 e organiza o grupo em suas respectivas posições. Amanda conta a Fran sobre sua história com a masmorra e como isso a inspirou a abrir um orfanato. A conversa deles termina quando aranhas armadilha os cercam, mas são rapidamente eliminadas pelos aventureiros enquanto Fran observa. Com Amanda chegando ao BF2 da masmorra, monstros Hornets são enfrentados lá, e à medida que progridem, Fran pergunta a Amanda a diferença entre habilidades artísticas e magia. Enquanto Amanda explica as artes, mais monstros insetos atacam os outros, e o ataque de poder de Krabs é usado como exemplo de sua explicação. No BF3 da masmorra, Cruz avisa o grupo que o chão é mais centrado em armadilhas, o que o grupo de Crad ativa inadvertidamente, enquanto os outros aventureiros ativam mais armadilhas. Amanda começa a explicar a Fran sobre habilidades. Durante a explicação de Amanda, Ezeli usa seu sentido de armadilha para ajudá-lo a desarmar as armadilhas no caminho à frente. Essa habilidade intriga Fran, que se interessa por ela, e o professor concorda, observando a engenhosidade de tê-la. Seguindo em frente, Amanda continua sua explicação sobre habilidades e fala sobre os diferentes tipos de habilidades chamadas únicas e bônus. A explicação de Amanda, então, se volta para a magia, enquanto ela explica os 4 principais elementos associados a ela. Ela também detalha como cada elemento pode ser aprendido por meio de um treinamento rigoroso relacionado a cada um deles. Na entrada que levava ao BF4, um enxame de aranhas armadilha bloqueou seu caminho. A equipe de Freon lidera um ataque contra os monstros, enquanto o grupo de Crad auxilia como apoio, e Amanda explica a magia composta para Fran. Madeira, gelo, vida, trovão, areia e metal são elementos dessa magia. O trovão é o que mais impressionou Fran. Cruz decide que o grupo deve fazer uma pausa no BF4 e todos descansam em uma sala espaçosa com destroços e pilares caídos. Como um gesto de agradecimento, Fran dá a Amanda uma tigela do curry do professor. Assim que terminam seu curry, Amanda discute 2 outros elementos, luz e sombra, seguidos de habilidades e competências relacionadas a essa magia. Crad então admite que o tempo deles no calabouço até agora foi fácil, mas Cruz e Ezel alertam sobre os monstros e armadilhas mais fortes que os aguardam à frente. Fran então convence o professor a aprender magia do trovão e faz com que ele maximize suas habilidades de magia do vento para desbloquear magia de tempestade e trovão. A aventura pelo BF5 é tão traiçoeira quanto dizem, e seu objetivo final é alcançar o núcleo do calabouço, coletar os cristais lá e sair.
No entanto, no BF6, uma nova variante das aranhas armadilha embosca o grupo e Jennell é afetado por uma intoxicação letal. Assim, Fran usa o antídoto de magia de cura nele. A identificação de Fran revela que o nome da aranha é Aranhas Trapaceiras e Grooves decide que todos devem recuar para o BF5. Com a ajuda de Fran e Amanda, eles garantem um caminho de volta para o BF5. No entanto, durante o trajeto, Fran é empurrada para um teletransportador e desarma uma armadilha. Esse incidente teletransporta Fran, Victor e Baltz para outra parte do calabouço sem que o professor acorde. Em uma sala com Victor e Baltz, Fran nota um grande monstro chamado Aranha Trapaceira de volta ao professor. Nenhuma de suas habilidades consegue localizar Fran, deixando-o em pânico. Fran, Baltz e Victor estavam todos presos em uma sala com uma aranha trapaceira. O restante do grupo discute como encontrar o grupo de Fran e lidar com a aranha trapaceira. No final, Cruz se une ao grupo de Cred, Higg se junta aos Freons e Amanda seguirá sozinha com o professor a uma distância segura. Amanda usa o coletor de ruído de magia do vento para tentar localizar Fran por ecolocalização. Para sua decepção, Amanda não consegue encontrar Fran e continua em frente, enquanto o professor se preocupa com o bem-estar de Fran. Enquanto Amanda usa o coletor de ruído novamente, o professor utiliza o pensamento dividido para descobrir uma habilidade que poderia usar para ajudar a encontrar a localização de Fran. O professor decide usar sua habilidade de invocar Minion e, seguindo o conselho do anunciador do sistema, invoca um lobo Onix que imediatamente o ataca. Alertada pela presença do misterioso lobo Onix convocado, Amanda prepara sua arma, apenas para que o professor se comunique telepaticamente com ela para parar. Ele então explica que é amigo de Fran e que o lobo estava ali para localizá-la. Apesar de estar confusa com a situação, Amanda concorda em recuar enquanto o professor descobre que o lobo estava sob a influência da frenesi de mana. Essa condição foi causada pelo professor usar mana excessiva para invocar o lobo, fazendo com que ele sentisse dor intensa e reconhecesse seu invocador como uma ameaça. Amanda então propõe que o professor dê um nome ao lobo como uma possível forma de domesticá-lo. O professor nomeia o lobo de Jet, o que não apenas o doma, mas também o evolui para um lobo sombrio. Com Jet agora obediente às suas ordens, o professor faz com que Jet sinta o cheiro de Fran para que ele possa localizá-la. Assim que Jet capta o cheiro de Fran, ele leva o professor até sua localização enquanto Amanda o segue. Fran, por outro lado, junto com Victor e Baltz, estava à mercê da aranha trapaceira e seria dominada por algumas aranhas trapaceiras bebês. No entanto, lembrando-se da reassuração do professor, Fran encontra coragem para reagir, resgatando seus 2 companheiros cativos das aranhas bebês e usando suas mãos e pernas para matá-las. Mudando para o lado do professor, seu grupo se aproxima da localização de Fran até chegarem a um beco sem saída. Assim, Amanda lança Lança-Tornado, que destrói a parede do beco sem saída, revelando um caminho escondido coberto de teias de aranha e aranhas. O professor se oferece para entrar primeiro no recém-revelado corredor. Enquanto isso, Fran continua sua luta contra a aranha trapaceira. A luta deles é interrompida pelo professor, que lança fogo eterno sobre si mesmo e se catapulta através da aranha trapaceira, reunindo-se assim com Fran. Como a aranha trapaceira havia fugido, o professor lança cura maior e antídoto em Fran. O professor e Fran têm um momento de conexão, que é interrompido por Amanda. Após Jet ser formalmente apresentado a Fran, Amanda pergunta pessoalmente ao professor por que ele é uma espada falante e, com sua permissão, Fran revela o segredo do professor a ela. Após a grande revelação, Fran cura Victor e Baltz, que estavam à beira da morte. Felizmente, os dois não tinham lembrança do segredo do professor. Eventualmente, o grupo de Fran é emboscado por uma coruja branca, enquanto a aranha trapaceira é mostrada ainda viva e totalmente recuperada dos ferimentos que sofreu do professor. Fran, o professor, Amanda, Jet, Baltz e Victor são confrontados por um monstro coruja branca enquanto hordas de aranhas trapaceiras emboscam um lado de cruz. Logo, Fran monta nas costas de Jet e é acompanhada por Amanda, que carregava Baltz e Victor. Enquanto Baltz e Victor se reencontram com Crad e Jennell, Fran pede a Jet que resgate os aventureiros restantes presos nas teias das aranhas trapaceiras. Tanto Fran quanto Amanda usam respectivamente feitiços de fogo e vento para eliminar as aranhas restantes ao redor do monstro coruja branca que se revelou ser o familiar de Higg, Talua.
Perto dali, a aranha trapaceira é revelada e Fran decide atacá-la, mas a aranha usa as teias de seus filhotes para criar um escudo para si mesma. Hig então faz Talo a curar todos com sua magia e, com isso, Cruz pede a Fran que lide com a aranha trapaceira enquanto ele e os outros cuidam das aranhas trapaceiras. Usando Flare Burst, Fran destrói a teia de escudo da aranha trapaceira e monta em Jet com o professor encantado com fogo papaya para eliminar a aranha trapaceira. No entanto, a aranha trapaceira aprisiona em uma esfera composta de aranhas trapaceiras para que possa escapar. Para se libertar de sua prisão, a dupla Fran e professor lança Stun Bolts, permitindo que se libertem sequencialmente e atordoem a aranha trapaceira. A retaliação da aranha trapaceira faz com que Fran fique sobrecarregada, acionando Amanda, que a derrota e destrói seu cristal. Fazer isso deixa Fran chateada, pois ela queria acabar com a aranha trapaceira sozinha, o que desanima Amanda por suas ações. Após localizar um novo caminho, o grupo encontra onde estavam o núcleo da masmorra e os cristais e prossegue para coletá-los. Naquela noite, Fran pergunta a Amanda se ela já encontrou alguém da tribo Gato Preto que tenha evoluído, mas ela não encontrou. Ela se lembra de alguns gatos pretos que queriam evoluir e promete apoiar Fran de volta a Clint. O GM elogia Fran por suas recentes conquistas na escavação da masmorra. Por causa delas, Clint permite que Fran explore a mina Olmut e a aconselha a verificar suas classes de trabalho também. Fran faz isso com a ajuda de Nell, e das novas classes disponíveis, ela escolhe Mago de Batalha. Depois, Fran visita a oficina de Garros para pegar a armadura que encomendou, chamada Armadura do Gato. Como os itens do conjunto de armadura tinham nomes, eles receberam uma bênção divina dos deuses bestiais. Embora pareça satisfeita com o conjunto de armadura, a professora tem um desentendimento com Garros sobre como a área do abdômen dela estava exposta. No entanto, a explicação de Garros esclarece as coisas para a professora sobre os gostos preferenciais dos felinos e demonstra como, mesmo exposta, está protegida graças à proteção divina concedida pelos deuses. Também se revela que Garros estava a caminho de Olmut, mas, em vez de ir pelo mar como Fran e a professora, ele planeja atravessar as montanhas no dia seguinte. Fran é despedida por todos os amigos que fez em Alessa e depois de se despedir de todos, parte montada em Jet. Enquanto isso, Hig é apresentado como sobrinho de Clint, que foi encarregado de investigar relatos feitos sobre a masmorra da aranha trapaceira, que supostamente estava conectada a August Ulsand. Ele elaborou um plano para desviar o controle da masmorra de um Hadus menor. Hig também foi encarregado de espionar Fran para ver se ela era uma espião de Hadus, mas essa ideia foi descartada após ouvir o relatório de Talua. Em outro lugar, Fran voa em Jet para um destino desconhecido. Fran voa na professora enquanto se dirige a uma ilha flutuante, apenas para ser emboscada por um monstro não morto. O anime termina com Fran caindo em uma casa onde um homem que se apresenta como Jean Duvix, um necromante.